A Toei Animation publicou o novo teaser de Dragon Ball Daima no seu canal oficial. O trailer é focado em Goku e apresenta várias cenas de ação muito bem animadas. O anime está sendo chamado por alguns fãs de novo Dragon Ball GT, simplesmente pelo fato do protagonista voltar a ser uma criança. Mas, será que é isso mesmo? Essas são algumas das perguntas que tentaremos responder neste vídeo. Dragon Ball Raiz. A expressão raiz de Nutella hoje em dia está meio batida. E na verdade sempre serviu só para fazer memes de conflito geracional de humor bem duvidoso. Porém, o termo raiz em si é até coerente, já que a palavra está sendo usada com o sentido de radical, que significa algo relacionado às origens. Muitas vezes são feitas comparações, por exemplo, entre o Goku na saga Z, chamando de raiz por estar mais amadurecido, praticamente no ápice de seu arco narrativo, e o Goku do Super, mais infantilizado, inocente, em alguns momentos, até burro mesmo. Sem entrar no mérito de se Super fez ou não um bom trabalho em adaptar o Kakaroto, a verdade é que o Goku raiz nunca foi o do Z. É sim esperado que ele amadurecesse ao longo de sua jornada e se tornasse alguém mais responsável com o passar dos anos, então a personalidade na saga Z faz sim todo o sentido. Porém, as raízes de Goku estão no Dragon Ball clássico, e lá ele era bem mais parecido com o do Super. As raízes de Dragon Ball. Akira Toriyama Sensei, o autor do mangá de Dragon Ball, contou em uma entrevista na Daisenshu 2 que após terminar Dr. Slump, sua obra anterior, foi sugerido a ele por seu diretor, Kazuhiko Torishima, que escrevesse uma obra sobre Kung Fu. Essa ideia veio do fato de Toriyama gostar muito de assistir a filmes do gênero, como os de Jack Chan. Ele até cita Drunken Master na entrevista, que aqui no Brasil tem o título de O Mestre Invencível. Foi então que surgiu o Dragon Boy, um one-shot que acabaria sendo uma espécie de protótipo para Dragon Ball, que viria logo em seguida. Segundo o próprio autor, a ideia era criar algo com a ambientação mais oriental, em um cenário baseado na China e com uma história inspirada em A Jornada ao Oeste. Isso porque Dr. Slump tinha uma ambientação mais ocidental, segundo ele mesmo. Todas essas referências são facilmente identificáveis no início de Dragon Ball. Até mesmo a influência de Jack Chan fica escancarada no personagem Jack Chun, durante o primeiro torneio de artes marciais, onde ele até chega a usar o estilo do bêbado, assim como em Drunken Master. O novo teaser de Daima mostra algumas cenas de luta e dá pra ver que elas estão muito bem coreografadas e animadas. Um verdadeiro retorno à obra clássica e a sua inspiração em filmes de Kung Fu, com direito até a Goku usando o prato para lutar. Algo muito comum nos filmes desse gênero, principalmente os do Jack Chan, onde os personagens costumam utilizar tudo o que estiver a seu alcance no cenário, como armas ou escudos durante os combates. Acontece que o Dragon Ball clássico não fez tanto sucesso assim no ocidente, e um dos fatores mais prováveis para não ser tão popular talvez seja a censura. Eu fui tentar reassistir na Crunchyroll faz pouco tempo e a versão brasileira é toda picotada. Eu tive que ver o original em japonês, porque em alguns momentos, alguns cortes chegavam até mesmo a tirar o sentido de algumas cenas. O que acontece principalmente por conta dos momentos mais picantes, que no começo são bem frequentes como uma forma de trazer humor para a história. Não só humor, né? Era um mangá para garotos, e o Toriyama-san certamente conhecia bem o público dele. Daima é um novo GT? Em 15 de junho de 2005, o produtor de Dragon Ball GT, Kozo Morishita, concedeu uma entrevista para o Dragon Book do box de DVDs do anime e nela ele explicou o motivo de terem tornado Goku criança novamente naquela época. Resumidamente, a intenção da Toei era criar uma história com a nova geração de personagens. Por isso a escolha de Trunks e Pan como protagonistas. Apesar disso, a equipe enxergava Dragon Ball como a história da vida de Goku. Porém, naquele momento, o personagem principal tinha se tornado muito difícil de se trabalhar. Ao final da saga Majin Buu, o Saiyajin era forte demais e adulto demais. Teoricamente, o desenvolvimento do personagem tinha alcançado seu limite, tanto em relação à sua personalidade quanto ao poder de luta. E segundo Morishita-san, esse foi o motivo de transformarem Goku em criança logo no começo da história, pois acharam que seria difícil manterem um enredo como o do Z, onde cada vez aparece um inimigo mais forte, mais forte, mais forte. Outro ponto é que pretendiam voltar às raízes de Dragon Ball, fazendo uma história no formato de aventura, assim como era no clássico.
ao invés de uma sequência infinita de lutas como havia se transformado no Z. Esse foi inclusive o motivo do nome GT, que viria de Grand Touring, uma grande viagem. Nessa entrevista é dito que o anime seria uma espécie de road movie, filme de viagem, mas como você deve ter percebido, se já assistiu GT alguma vez na vida, logo eles abandonaram esse conceito de viagem espacial e acabou virando mais uma história de pura porradaria de novo. A história de GT acontece após o final do mangá de Dragon Ball Z, em uma época que cronologicamente seria posterior até mesmo aos eventos de Dragon Ball Super. Seria, porque atualmente GT é considerado apenas um spin-off. Já no caso de Daima, pelas informações que temos até agora, a história se passará antes dos acontecimentos de Super, logo após o final da saga Majin Buu. Portanto, não teremos a participação de personagens como Bills, Whis e Broly, por exemplo. Existem algumas possíveis incoerências nos trailers apontadas por alguns fãs, como o fato de Kibito e o Supremo Sr. Kaiô não estarem mais fundidos, coisa que só deveria acontecer em Dragon Ball Super. Porém, dependendo de como a história venha a ser escrita, é fácil imaginar uma justificativa para isso no roteiro, como por exemplo, a reversão em suas idades terem retornado eles até um momento de suas vidas onde ainda não tivessem se fundido e isso causasse a separação. Diferente de GT, ainda não existe nenhum pronunciamento oficial a respeito do motivo para terem transformado não apenas Goku, como todos os personagens em crianças em Daima. Mas, baseando-se na lógica da escolha anterior, podemos especular que seja o fato de que os inimigos dessa vez não poderão ser tão poderosos, pois para evitar incoerências, os personagens não podem evoluir muito nesse período de tempo entre o fim do arco de Buu e Dragon Ball Super. Mas além desse motivo, talvez ainda exista outra razão: raízes e sementes. A franquia de Dragon Ball já tem quase 40 anos. A obra teve início em 1984 e nesse meio tempo já tivemos alguns remakes, como o filme Dragon Ball Em Busca do Poder, que adaptava os primeiros arcos da história, e o próprio Dragon Ball Kai, que não é bem um remake, mas sim uma remasterização da saga Z. Essas adaptações serviram tanto como comemoração dos aniversários de 10 e 20 anos da franquia, como também uma forma de modernizar a obra e ajudar a conquistar mais facilmente as novas gerações. Por mais que a resposta oficial para o Goku criança de GT seja nivelamento de poder de luta, um outro motivo muito provável é o apelo ao público mais jovem. Se pararmos para prestar atenção, sempre houve uma criança com destaque. No clássico era o próprio Goku, no começo do Z, até a saga de Cell era Gohan, no arco de Majin Buu tínhamos Goten e Trunks, em GT a Pan e em Super, além de Goten e Trunks, que propositalmente foram mantidos com aparência infantil, apesar de ambos já estarem com mais de 13 anos de idade, ainda houve a adição de toda a gangue Pilaf, versão pirralha. É claro que crianças podem sim se identificar com personagens mais velhos, mas tanto Toriyama Sensei quanto a Toei Animation parecem acreditar ser importante a presença de personagens infantis para aumentar o apelo às novas gerações. Em 40 anos, as pessoas mudam, despertam novos interesses, assumem novas responsabilidades. 4 décadas é tempo suficiente para um número considerável de fãs até mesmo falecerem. Portanto, para que uma franquia tão longeva continue, é necessário que sempre existam novas pessoas se interessando por ela. Dragon Ball GT surgiu como uma forma de preencher o vazio deixado por Z, um anime que fez um sucesso inigualável em sua época e que teve seu material original, o mangá, concluído por seu autor, que já estava exausto demais para continuar. Claro que Akira Sensei não tem uma história tão trágica quanto a de Yoshihiro Togashi de Yu Hakusho, que mal consegue ir ao banheiro pelas dores deixadas pela carga de trabalho excessiva na Jump. Mas mesmo ele tem declarações que demonstram seu cansaço. Obrigado a todos que compraram o DVD Box de Dragon Ball. Eu, que após o encerramento da série Dragon Ball, virei basicamente um bicho preguiça, estou extremamente feliz por me livrar desse inferno. O pessoal responsável pelo anime deve continuar a série por mais um tempo. A minha parte já está concluída. Esse é o Dragon Ball GT. Essa é uma declaração dele no box de DVD de Dragon Ball.
Quanto a Daima, recentemente o autor disse que está contribuindo mais do que o normal nessa história e que será uma grande aventura de ação em um mundo desconhecido. O que esperar de Daima? Essa declaração de Akira Toriyama me leva a crer que finalmente teremos algo na linha de Dragon Ball clássico novamente. Por mais que a saga Z seja a mais popular mundialmente e a mais querida pela maioria de nós, eu entendo e acho interessante a proposta de assistir a uma nova aventura aos modos originais da história. Creio que quem for assistir esperando um novo Z ou até mesmo um novo GT, com certeza vai se decepcionar. Dragon Ball Daima me parece uma tentativa de um novo começo, uma homenagem ao que a série era em suas raízes, mas mais do que isso, acredito que seja uma oportunidade, não sei se para nós brasileiros, mas principalmente para os pais japoneses, de se sentarem em seus sofás, junto a seus filhos e transmitirem a eles as emoções que tiverem em suas infâncias através de uma nova história. Eu tô pronto para assistir Daima, esperando uma aventura maluca de Kung Fu por um mundo absurdo e divertido que me faça dar algumas risadas. E até espero que não existam novas transformações e nem sequer batalhas muito grandiosas. Afinal de contas, Dragon Ball não é, nem nunca foi, apenas sobre isso. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor, correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas pra descobrir, a fantástica